E aí você emendou uma outra pergunta, que é, isso tem a ver com o combate ao terrorismo? Então, no Brasil faz sentido esse paralelo. Uhum. No Brasil faz sentido. Por quê? O Brasil é um país que não tem terrorismo, tradicionalmente. A gente pode até melhorar, o Brasil é um país que historicamente não encaixou muita violência no terrorismo. A gente teve a ditadura militar, por exemplo, considerando que o movimento de esquerda era um movimento terrorista, naquela pegada que a gente falou já, é um movimento político, eu não tolero que a esquerda faça nada. Então, Uhum. eu vou considerar eu vou taxar de terrorismo, ao passo que você não considera que a bomba do Rio Centro é terrorismo, por exemplo. Por quê? Porque foram os nossos. Uhum. Mas de lá para cá, o Brasil não foi um país que alardeou muito, uma atividade terrorista. Então, o Brasil não tem muita tradição de lidar com o terrorismo global. O Brasil não teve, por exemplo, ameaças reais com relação ao terrorismo islâmico, por exemplo. Uhum. Então, isso não é muito uma prática. Agora, com relação ao narcotráfico, esse sim é um problema para o Brasil. Lembrando que o Brasil não é tradicionalmente um produtor de drogas. Falam que era a rota, né? O Brasil não era historicamente nem consumidor. Osmar, até a década de 80, as drogas não eram consumidas no Brasil. Era porque, eu ouvi dizer que, sei lá, quem fumava maconha. Eu não estou falando disso, eu não estou falando de um nichozinho pequeno que tem acesso. Eu estou falando assim, quando você pega a massa da população, uma parcela muito, mas muito pequena consumia drogas. Isso, assim, o álcool era profundamente consumido, né? Assim como o cigarro e tal. Mas drogas ilegais não eram consumidas em grande escala no Brasil até a década de 80. Por que na década de 80 começa a ter mais? Porque o Brasil ele é uma rota de passagem importante para, por exemplo, as drogas que são produzidas no Paraguai. Uhum. Colômbia é menos, tá? O acesso da Colômbia ao Brasil é muito difícil. Tem uma floresta amazônica no meio. Mas do Paraguai, da Bolívia e tal, para vir para o Brasil é a melhor rota. Por quê? Porque o Brasil é um país muito grande e o Brasil é um país que tem infraestrutura. Então o Brasil tem estrada, o Brasil tem um sistema bancário complexo. Então para você sumir com a droga no Brasil é mais fácil. Uhum. É mais difícil para você ser identificado. Lavar dinheiro no Brasil é mais fácil, uma economia maior. Imagina, você pode gastar milhões com investimento para lavar dinheiro que talvez aquilo ali se dilua no tamanho da economia brasileira. Geograficamente também o Brasil tem uma outra questão para isso, que é a população brasileira. Portanto, os recursos brasileiros estão no litoral e a fronteira brasileira, portanto, ela é muito desguarnecida. Então é muito difícil monitorar, não há nem muita vontade política e tal. Eu consigo até entender. Você vai tirar assim, uma quantidade grande de recursos para lá para a fronteira, uma fronteira enorme, uma fronteira porosa, difícil, complicado. Então entrar no Brasil é muito fácil. Então as rotas começam a passar por aqui na década de 70, 80. E é aí que você vai começar a ter grupos que vão se especializar aqui no Brasil e perceber que dinheiro. dá muito dinheiro. E você vai começar a ter uma oferta maior, aí as comunidades vão começar a se tornar espaço de proteção para essas atividades criminosas, e aí o consumo vai aumentar. O consumo aumenta muito a partir da década de 80, 90. Mas olha como é que é um fenômeno recente, né? Você tinha marginalização dessas regiões por outros motivos. O motivo era racial, o motivo era social, você tinha outras razões para essa marginalização. A entrada das drogas é mais uma camada. Então é curioso porque o Brasil ele não tem uma grande capacidade de contribuir ativamente com o combate ao terrorismo, até porque não passa muita coisa por aqui. Talvez nada, sei lá, talvez esteja exagerando, mas acho que nada. Mas a forma de você combater o terrorismo, ela tem similaridade com a forma de combater o narcotráfico. Isso. Como, por exemplo, lavar dinheiro. Toda forma de crime organizado precisa de lavar dinheiro. Todas. Qualquer uma. Para o terrorista precisa lavar dinheiro. O dinheiro está chegando, esse dinheiro, de alguma forma, para ele poder ser usado, ele vai ter que ser justificado. Para o narcotráfico também. Então, qual é a justificativa brasileira? Que faz todo sentido. A minha forma de combater o terrorismo é com os instrumentos que eu já utilizo para combater o narcotráfico. Então, vocês podem ficar tranquilos que se algum grupo terrorista vier lavar dinheiro aqui no Brasil, a gente tem os instrumentos necessários para monitorar. Então, o Brasil é um país muito ativo nisso. Aliás... É a COAF, né? COAF. A gente sabe que... enfim, saber exatamente. A ser investigado. Isso. Mas no Brasil é uma das... Isso aí, assim, síndrome de vira-lata afora, tá? O Brasil é um dos países que tem mais capacidade de monitorar movimentações bancárias. O Brasil é um expert nisso. Por quê? Não por causa do terrorismo, por causa do narcotráfico, por causa de corrupção, por causa de um monte de coisa. Então isso acaba sendo a contribuição que o Brasil pode dar para o combate ao terrorismo por conta, aí sim, do grande problema da segurança brasileira, que é o narcotráfico.